Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a essa Casa do Caminho tão querida, né? Que está aqui sempre de portinha aberta para receber a gente. Aos que vêm pela primeira vez, os recadinhos de sempre. Então, nós temos trabalhos de palestras e passes todos os dias, menos às sextas-feiras, que é um trabalho reservado para dependentes químicos. Então, se conhecerem alguém que precise desse trabalho, desse atendimento, só nos procurar. Tá? Os trabalhos sociais da casa, todos os sábados, são entregas de lanches nas imediações do metrô Carandiru e Tietê, para moradores de rua. Então, todo sábado a gente se encontra aqui às 5 e saímos às 6 horas para encontrar esses irmãos aí. E todo segundo sábado de cada mês, nós entregamos 35 cestas e no outro mês mais 35. São 70 famílias, mas a gente faz um mês sim, um mês não, né? Até para que fortaleça neles também a vontade também de conquistar também o próprio alimento, enfim, né? Não dá o peixinho todo mês aí, né? Então é isso. Tem também, para quem quiser chegar um pouquinho antes para o atendimento, para o plantão, é só chegar uns 30 minutos antes, as palestras iniciam às 8, só chegar umas 7h20, 7h30, procurar também o responsável pelo dia para passar pelo atendimento. Tá? Por favor, se puderem desligar os celulares. A gente vai fazer a nossa prece de início. Vamos nos colocando bem tranquilos, bem confortáveis no nosso assento. Para quem preferir, vamos cerrando os nossos olhos, deixando essa música tão carinhosa, tão amável, entrar pelos nossos ouvidos, pela nossa alma. Vamos trazendo para o nosso pensamento, meus irmãos, a imagem do glorioso, para que a gente... Deus, nosso Pai. Obrigada, Pai, por nos trazer aqui mais uma vez, unidos como uma família fraterna. Mais uma noite de aprendizado, de estudo, de reflexão. Possamos, Pai, a cada dia, a cada minuto, aprender mais, nos tornar pessoas melhores, somando em nossa bagagem mais acertos do que dificuldades, aprendendo com elas. Agradecemos demais a equipe espiritual que com tanto carinho já preparou esse ambiente para nós, esse ambiente acolhedor que nos envolve amorosamente. Estejamos aqui, unidos e firmes no propósito de Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui na noite de hoje para falar a respeito do Evangelho e principalmente sobre o tema que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. Eu, quando cumprimentei os senhores, eu não percebi alegria na resposta. Portanto, eu vou repetir novamente para ver se a manifestação de alegria já chegou. Boa noite. Boa noite. Ótimo. Eu
estou acostumado a solicitar essa manifestação de alegria, porque ela é importantíssima para nós. A manifestação de alegria, ela traz para a nossa atmosfera condições de estarmos receptivos para encontrarmos, aonde estivermos, o atendimento para as nossas necessidades. Quando só manifestamos a tristeza, nós temos uma dificuldade enorme de abrir as comportas de nossa alma para poder receber as impressões que o plano espiritual deixa conosco no momento em que estamos principalmente à mercê da misericórdia divina. A manifestação de tristeza muitas vezes nos faz chegar à casa espírita como coitadinhos, como vítimas do mundo que quer nos destruir. E naturalmente isso impossibilita a possibilidade de estarmos recebendo coisas novas na nossa atmosfera física e espiritual. É uma das grandes causas atuais das aflições. A manifestação de tristeza, manifestação de inconformação e manifestação de falta de apoio, falta de encontrar aquele momento onde o nosso coração precisa ser abrandado, precisa ser suavizado. E a alegria nos traz exatamente essa possibilidade. A alegria muda as nossas energias. E com essas mudanças, somos aptos para receber qualquer tipo de auxílio, qualquer tipo de ajuda. Uma das causas atuais de nossas aflições é aquilo que nós construímos ao longo de nossas experiências de vida e desta vida, mercê de nossas atitudes, e automaticamente, quando estamos à mercê de nossas atitudes, nós vamos receber, não sabemos quando, a reação das ações que temos. Às vezes nós recebemos até imediatamente essas ações, mas tem algumas ações que elas demoram mais um pouquinho, mas vamos estar recebendo, sem sombra de dúvida. Nas nossas aflições estão contidas muitas emoções não trabalhadas por nós mesmos. Olhar para dentro de nós mesmos é, na realidade, uma condição praticamente quase que obrigatória, que precisamos fazer, sem sombra de dúvida. Por que olhar para nós mesmos? Nós precisamos descobrir o que nós temos em nossa intimidade. Nós precisamos, ao olhar para dentro de nós, ter um contato educativo com as nossas emoções. Porque nós precisamos trabalhar nelas. Se nós não conseguirmos trabalhar nestas emoções, nestes sentimentos, a nossa atmosfera aflitiva irá continuar. E dificilmente nós podemos dizer que eu não tenho um momento de felicidade. Eu não tenho um minuto de sossego, porque as aflições que eu tenho fustigam e dói em mim. E nós precisamos
de ter suavidade em nossa vida. Nós precisamos suavizar as nossas aflições. Quando nós conseguirmos suavizar as nossas aflições, nós iremos descobrir o tamanho da nossa força. Nós iremos descobrir que somos fortes o suficientes para trazer o próprio lenitivo à nossa alma dolorida em determinados momentos inconformada. Nós temos muitas mágoas agasalhadas, que são causas de nossas aflições. Nós temos muitas decepções arquivadas em nosso coração. E essas decepções estão contidas em nossa casa mental. E quando agasalhamos estas aflições, quando agasalhamos a mágoa, a decepção, a nossa alma é preenchida pelo ranço do ressentimento. E ele dói. Ele dói única e exclusivamente em nós. Não dói naquele que causou. Vai doer em nós mesmos. Porque nós aceitamos um presente que de repente uma criatura nos deu. E quando nós aceitamos esse presente, automaticamente passamos a conviver com ele. Infelizmente, de uma forma dolorida. E automaticamente nós entramos naquela condição obrigatória da manifestação do perdão. É aí que nós costumamos dizer que a porca torce o rabo. Por quê? É a dificuldade na manifestação do perdão que temos e que nos impossibilita de tirar do nosso coração, da nossa intimidade, as mágoas que ficaram. Os senhores e as senhoras já refletiram que nesse aspecto de perdoar, que nós não temos que perdoar uma pessoa só. Paramos para refletir e contar quantas pessoas nós temos que perdoar? Não é uma só. Paramos e refletimos quantas causas nós temos que perdoar? Também não é uma só. E se nós formos mais longe ainda, quantos que devem nos perdoar? Quantas situações precisamos que sejam perdoadas? É o reverso da medalha. Por quê? Nós também cometemos equívocos. Nós também, num determinado momento da vida, precisamos que alguém nos perdoe. E quanto mais demora a manifestação do perdão desse alguém a nós, mais a chance de agasalharmos um sentimento de culpa. Porque a nossa consciência fica cobrando. Vejam que hoje nós somos criaturas que precisamos do perdão dos outros.
Hoje, nós somos criaturas que detemos um conhecimento da necessidade desse perdão. É óbvio que nós não podemos mais justificar, expressando eu não sabia. Nós estamos num patamar evolutivo que não podemos mais ter esse tipo de justificativa. Deus leva em conta os tempos de ignorância. Mas para aqueles que realmente têm uma ignorância no processo das ações que realiza. Mas hoje nós não estamos mais nesse patamar. E quando nós falamos das causas atuais das aflições, precisamos lembrar que a demora em cuidarmos daquela dificuldade com as nossas emoções irá realmente trazer para a nossa atmosfera um momento que nós não gostamos de ter. Então precisamos urgentemente conhecer o jardim da nossa intimidade. Nesse jardim, óbvio, nós temos muitos espinhos. Mas se nós procurarmos afastar a densidade desses espinhos, muitas vezes machucando os dedos, automaticamente nós iremos descobrir um jardim muito florido, que são as nossas qualidades, que são as nossas emoções cheias de prazer. Só que enquanto elas ficarem escondidas pelos espinhos, elas não irão fazer aquilo que elas precisam fazer. Trazer a beleza de viver a nós. E como é que nós podemos afastar os espinhos? Trazendo mais amor para a nossa vida. Enquanto tivermos dificuldade na manifestação do amor, não iremos modificar a nossa estrutura. Só conseguiremos minimizar tudo isto através do amor. E por que através do amor? Quando nós temos o amor balizando as nossas atitudes e os nossos comportamentos, dificilmente cometeremos equívocos. Dificilmente magoaremos alguém, machucaremos alguém. E o mais interessante ainda, quanto mais amor tivermos, dificilmente alguém nos magoará e alguém nos machucará. Hoje a humanidade, em manifestação do perdão, ela está classificada em 3 grupos. O primeiro é composto daquelas criaturas que, machucadas, magoadas, ofendidas, não perdoam nunca. O outro grupo é composto daquelas criaturas que, se não conseguem perdoar no primeiro momento, logram desculpar depois. E desculpar não é perdoar, não é verdade? E o terceiro grupo é composto das pessoas
que não precisam perdoar. Por quê? Elas não se magoam. Elas não se ofendem. Elas não se machucam. Mas qual o motivo disso acontecer com essas criaturas? É o amor, que é manifestado pelas suas atitudes e pelos seus comportamentos. É difícil? Lógico que é. Mas também ninguém disse que era fácil fazer isso. É importantíssimo isso. Quando nós fomos criados pela magnitude de Deus, Ele tinha um objetivo na nossa criação. Esse objetivo é para que crescêssemos, que evoluíssemos. Porque Ele nos quer ao seu lado. E realmente nós temos estas condições. Ele dotou o universo todinho à nossa disposição, com as suas leis divinas, para que Ele não precisasse ficar dando aquele empurrãozinho a todo momento que a gente precisasse. Ele nos deu a liberdade de agir e de pensar, nos deu o livre-arbítrio. E através desse livre-arbítrio, pudéssemos nos encaixar na lição eterna de Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras. Salmos glorificaram muito a Deus. Mais das frases deste salmo ficam sempre presentes em nossa vida. Tudo posso naquele que me fortalece. E em determinados momentos da nossa vida, nós não acreditamos. Exatamente por esse motivo, nos sentimos fracos, impotentes em determinadas ocasiões de estarmos resolvendo as nossas questões. Causas atuais de nossas aflições são tantas. Não é verdade? Talvez por isso que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, uma pergunta. Podemos ter a felicidade completa nesta vida? A resposta dos Espíritos: não. Só depende de vocês abrandarem os seus males, pois o mundo foi lhes dado como prova e expiações. Mas tudo depende de nós para ver até que ponto podemos ser felizes na Terra. Olha que desafio que temos à nossa frente. Quando nós falamos de nossas aflições, nós sempre questionamos: meu Deus, eu não consigo ser feliz. Como é que eu posso fazer para ser feliz? Minha vida é um grande vulcão. Não tenho um minuto de felicidade. E a felicidade está ao nosso alcance. Onde está a felicidade? Pergunto para vocês. Onde ela está? Dentro de nós?
Todo mundo concorda com isso, não é? Que a felicidade está dentro de nós. Por que será que nós buscamos a felicidade fora da gente? Por que será que nós buscamos a felicidade em alguém que elegemos com a obrigação de nos fazer felizes? E quando essa pessoa não consegue fazer isso, ela vira para nós um zero à esquerda. Todos nós temos limites. O amor é limitado em nós. E quando nós temos este limite do amor, nós vamos descobrir as duras penas que o amor que temos é aquele que damos. Nós não podemos dar mais além do que aquilo que nós não temos. E a outra pessoa também é assim. Ela só pode dar o seu amor de acordo com o limite de amor que ela tem ainda. E esse limite pode crescer. Então nós buscamos a felicidade no lugar onde ela realmente não está. Nós culpamos os outros pela nossa infelicidade. E não conseguimos compreender que a infelicidade também mora ao lado da felicidade. É difícil. Mas precisamos de ter um pouco mais de atenção para a nossa estrutura física e espiritual. Quando nós conseguirmos controlar essa necessidade, essa atenção que devemos ter para nós mesmos, vai ficar mais fácil. Nós conseguimos modificar atmosferas negativas que nos envolvem em atmosferas positivas. Nós temos isso dentro de nós. Porque nós temos uma coisa fantástica, que tem uma força enorme. Sabe qual é? Pensamento. Nosso pensamento cria formas. Nosso pensamento vai muito além da nossa imaginação. E a força do nosso pensamento é o que acaba criando em torno de nós a nossa atmosfera. Positiva ou negativa. Olha como nós podemos mudar o pensamento. Olha como nós podemos realmente mudar as nossas energias. Nós acordamos com aquele humor invejável. Não é verdade? Aquele humor assim, terrível. Se nós não fizermos nada naquele momento para melhorar este humor, o nosso dia vai dar tudo errado. Até a criatura que a gente acha que nos ama vai pisar na bola conosco. Por quê? Estamos cercados, aonde nós vamos, as energias que estão conosco irão. E mais ainda, essas energias irão contaminar o ambiente em que estivermos. E nós sabemos que tudo isso volta a nós mesmos. Agora, se de manhã ao acordar descobrirmos que estamos com aquele humor, vamos parar. Respirar fundo e fazer uma prece. Puf. Imediatamente, o nosso padrão vibratório ficará mais elevado. É só nós mantermos esse padrão.
E aí, nesse dia, nós vamos, inclusive, conseguir resolver todo o problemão que nós temos que resolver. Por isso, nós estamos de mau humor. Percebe? Como nós somos fortes. É só procurarmos fazer alguma coisa por nós mesmos. É óbvio que em muitos momentos de nossa vida o desespero bate à nossa porta. Mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Não podemos nos deixar envolver pela dor que nos visita, ou que quer nos visitar. Quando alguém quer nos visitar, nós temos duas opções, não temos? Ou deixa a porta fechada, não deixa a visita entrar, ou abrimos a porta e manifestamos a alegria e deixamos a pessoa entrar. Vejam que tudo isso é impulsionado por uma ação nossa. E nós precisamos, na realidade, cuidar mais da nossa estrutura. Até quando nós vamos continuar sofrendo e chorando neste vale de lágrimas? Até quando nós vamos continuar sendo vítimas de um mundo cruel que quer nos destruir? Nós não podemos mais aceitar essa situação em nossa vida. E mais ainda, quando nós aprendermos a cuidar disso, nós precisamos ensinar outras pessoas a cuidarem disso, por elas. Isso é importante. Só assim o mundo em que vivemos será melhor. Nós podemos considerar como causas bem atuais das nossas aflições o momento em que nós vivemos na nossa sociedade. Não é verdade? Uma situação caótica. Uma insegurança muito grande pela violência que está aí acontecendo. Mas agora que é chegado o momento daquela renovação do planeta, estão acontecendo essas sandices. A violência sempre existiu. Desde os primórdios. Ela sempre existiu. Só que agora nós não aceitamos mais essa violência porque nós crescemos, nós evoluímos. Nós não admitimos mais a violência fazendo parte da nossa vida. E muitas vezes, por conta desse tipo de violência, chegamos à conclusão de que eles são os terríveis fantasmas que assolam a nossa vida atual. Não sabemos se saímos daqui e vamos ser vítimas de alguma violência. E aí nos dá uma vontade muito grande de salvar esse mundo caótico, não dá? Nós queremos salvar de toda maneira esse mundo violento. Acabar com a violência no mundo. Só que nós só vamos conseguir fazer isso quando nós trouxermos a renovação para o nosso lar. Salvar esse mundo é salvar bilhões de pessoas. Mas nós precisamos aprender a salvar, a renovar um lar que tem 6 habitantes. Às vezes 2, às vezes 3, às vezes 10 habitantes. E a nossa maior dificuldade está aí. Quando nós conseguimos realmente renovar o nosso lar, automaticamente vamos estar prontos para renovar a nossa comunidade.
ao nosso redor. E assim vamos expandindo novos horizontes. Quanta coisa nós temos que fazer, não é, gente? Mas nada difícil de fazer. Primeiro, nós temos que manter acesa o nosso acreditar. Acreditar que podemos. É a fé se fazendo presente em nós, através do acreditar. Depois, é só agradecer a Deus pela sua misericórdia. E aí nós vamos começar a trabalhar e agir por nossa própria conta. Que nós possamos, então, achar que podemos, sim, executar essas tarefas. Temos condições para isso. É só arregaçar as mangas e mãos à obra. Trabalhar dentro de nós. Graças a Deus. Só nos ajuda com algumas perguntas, né? Ajudo sim. Ele vai ver. Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Boa noite. Olá, boa Parabéns noite. aí pelas palavras, foi muito bonito. Muito obrigado. Na questão do perdão, como fica um irmão, né, que ele, por exemplo, ele pega, como o senhor falou, ele tem a noção do que ele errou, então ele vai pedir o perdão, e a partir dali, então ele já tem o entendimento, certo? E ele começa a se modificar e consegue implantar dentro dele a semente do amor e mudar a sua vida. Mas a quem ele ofendeu não lhe perdoa. Como fica a situação desses dois? Ele vai ter que operar mudanças nele. Ele vai precisar perdoar. Não há um jeito de nós tirarmos a mágoa do nosso coração se nós não perdoarmos. É aquela condição obrigatória. E nós precisamos realmente cuidar disso. Sabe por quê? Quem tem uma dificuldade muito grande de perdoar, ele acaba querendo ser o juiz de causa própria. Se arvorar em juiz. Então, nesse momento, é preciso que nós entendamos, então, que perdoar é uma questão única e exclusivamente minha. E se a pessoa não quiser receber o perdão que nós estamos oferecendo, não tem importância. Percebe? A nossa parte já fizemos. Tudo bem? Mais alguém, gente? Boa noite. Olá, boa noite. O senhor falou em renovar o lar, né? Renovar o lar através do Evangelho. Tem mais algo que a gente possa fazer além do Evangelho? Porque o Evangelho já é uma renovação, né? Já. E vivenciar o Evangelho no lar. Né? Não adianta só fazer o Evangelho no lar se nós não começarmos a vivenciar aquilo que estudamos. Porque o Evangelho no lar é exatamente o estudo do Evangelho no lar. E uma outra coisa muito importante é exemplo. Exemplificar as mudanças que acabam se operando em nós. Às vezes nós achamos, que coisa gostosa, né? Como agora eu estou sentindo aquele amor, né? Mas nós devemos colocar em prática esse amor. Não ficar só guardado conosco. Porque a fé sem obras, ou a caridade sem obras, é morta. É uma caridade que não é operante. É uma fé que não é ativa. Então nós precisamos realmente
produzir algo. Tudo bem? A ciência e a tecnologia não ajudam o homem a se melhorar, a modificar esse ambiente em que ele vive, enfim, o mundo regenerado. Na realidade, a ciência e a tecnologia hoje estão ombreando com a moral. Hoje a ciência está muito mais, podemos dizer assim, sem denegrir os cientistas, mas podemos dizer que a ciência hoje está com uma moral bem mais elevada. Por quê? Ela está se ombreando com a moral. Isto é importante. As descobertas que estão sendo realizadas, podem ver que todas elas têm um envolvimento e conotação espiritual. Todas, sem exceção. Então é possível, sim, que a ciência hoje pode nos responder e está respondendo alguma coisa. A ciência descobriu que nós somatizamos doenças, enfermidades. Um abalo emocional, um desequilíbrio espiritual traz ao nosso organismo sequelas. E tem uma explicação científica para isso. O nosso organismo tem uma fábrica que produz os micro-organismos de defesas naturais. O gerente dessa fábrica é o fator imunológico. Quando os desequilíbrios, as instabilidades começam a ser muito grandes e fortes, o gerente fica gripado. O nosso fator imunológico cai. Consequentemente, o nosso organismo não produz os micro-organismos necessários para regenerar as células que constantemente se degeneram em nós. Automaticamente aí começamos a ter sequelas físicas. Todo mundo diz, né, que a gripe é porque o nosso fator imunológico está baixo. Estamos predispostos a contrair gripe. Tudo bem? Muito obrigado. Uma célula espiritual e uma célula material. É isso? Uma correspondência no espírito. Nós temos o perispírito, que recebe as impressões de algo que o nosso organismo material não consegue debelar. Então, é óbvio, vai ficar marcas impressas em nosso perispírito. É uma consequência. Mas as células são materiais. Sim, é ele quem organiza tudo. Ele quem é o administrador de todo o nosso processo de vida, física e espiritual. É o espírito. A nossa imunidade está sujeita a uma proteção maior do que vem da parte espiritual. Sim, só que o plano espiritual ele vai atuar em nós até um certo ponto. Uma coisa que o plano espiritual não atua em nós é no nosso livre-arbítrio. Eles não invadem a nossa zona de liberdade. Deus não faz isso. Imagine se os espíritos poderão fazer isso. Percebe? Então, quer dizer, tudo volta para nós mesmos. Obrigado você, viu? Fazer as nossas vibrações.
tantos já envolvidos nesse amor de Deus, Pai, Jesus, nosso Mestre querido, de Mãe Maria, desses espíritos amigos, amorosos. Que o amor, Pai, seja a primeira emoção a abraçar o mundo, o universo, o nosso país, a nossa cidade, a todos nós. Vamos trazendo agora para os nossos pensamentos e para dentro do nosso peito, do nosso coração, vibrações de amor. Vamos vibrando carinhosamente por irmãos que precisam de apoio físico, moral, espiritual. Irmãos encarcerados, hospitalizados, órfãos, irmãos nos asilos, esquecidos nas ruas. Vamos nos livrando de qualquer julgamento, somente vibrando com muita luz para todos esses irmãozinhos. Que a misericórdia divina possa abrandar todos esses corações sofridos, Pai. Vamos vibrando pelos nossos lares, por todos que ali dividem o mesmo teto conosco. Vamos abraçando cada um em pensamento. E mais fortemente aqueles que ainda temos mais dificuldades, Pai. E agradecendo ao mesmo tempo a oportunidade de termos reencarnados juntos. Vamos vibrando por um amigo, algum conhecido, que esteja enfermo, precisando do auxílio médico para o corpo. Que se restabeleçam dentro da sua confiança e da sua fé. Fortaleça em nós, Pai, a vontade de acertar, de agradecer tudo que a gente recebe a todo instante. Nos ensina, Pai, a trabalhar em favor do nosso próximo, mesmo que seja um sorriso, um olhar carinhoso, mas que a gente se esforce para estender a qualquer irmão necessitado. Obrigada, Pai, por estarmos aqui no planeta Terra, passando por tantas experiências. E sabemos também, Pai, que nada é o acaso. Saibamos aproveitar todos os nossos instantes com muita alegria, com muito agradecimento. Certos da nossa caminhada evolutiva, obrigatória, que aceitamos lá atrás, façamos jus a tudo que recebemos do Pai. Agradecidos pela vida, que os nossos dias sejam sempre envolvidos em muita luz e muita harmonia. Vamos pedindo ao Pai por nós mesmos, que envolva os nossos pensamentos e muito equilíbrio, para que as nossas atitudes, Mestre, sejam consequência dessa paz e dessa tranquilidade. Estejamos sempre aqui juntos, como essa família fraterna, e vamos vibrando por tantas outras casas religiosas, de oração, que falam no seu nome, Pai. Confiança, positivismo e alegria para os nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Assim seja.